A obesidade infantil é um problema sério e esse problema está crescendo cada vez mais rápido. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2024, metade das crianças e adolescentes do Brasil podem estar acima do peso até 2035. Esse é um número que assusta bastante. E o mais preocupante disso tudo é que quanto mais pobre a família, maior o risco. Porque comida saudável nem sempre é acessível. E o que é mais barato, muitas vezes, é o que mais faz mal. Mas a obesidade vai muito além do peso. Crianças com excesso de peso podem desenvolver doenças como diabetes, pressão alta e ansiedade ainda na infância. E muitas vezes, por estarem nessa situação de sobrepeso, sofrem com bullying nos ambientes que frequentam. A verdade é que a obesidade não tem uma causa só. É uma combinação de vários fatores: alimentação, sedentarismo, poucas horas de sono, estresse, tempo demais no celular ou na frente da TV. Tudo isso conta. E aí vem a pergunta que a gente precisa se fazer enquanto sociedade: como garantir que nossas crianças sejam mais saudáveis e cresçam com mais qualidade de vida? Hoje eu quero te ajudar a pensar sobre isso, porque cuidar da saúde das crianças também é um compromisso com o futuro. A obesidade infantil é um desafio crescente. E para a gente entender como ter esse diagnóstico, como prevenir, eu estou aqui com a nutricionista Jéssica Fernandes. Seja muito bem-vinda ao Interview. Muito obrigada, agradeço muito o convite de estar aqui para a gente partilhar sobre esse momento, que é uma questão que virou saúde pública, né? A obesidade infantil ela vem aí crescendo nas nossas crianças e adolescentes. Então a gente tratar sobre esse assunto, trazer essas informações é muito importante. E eu tenho certeza que muitos papais e mamães estão assistindo o Interview e têm muitas dúvidas. E a primeira delas é como identificar a obesidade infantil, como identificar esse momento de olhar para o seu filho e dizer: opa, peraí, preciso procurar uma ajuda nutricional. Através dos sinais que a criança dá, né? Então assim, visivelmente a gente vê que a criança ela está inflamada, ela apresenta ali alguns reflexos de não querer fazer muitas coisas, tá mais cansada, não quer fazer atividades do cotidiano. E aí os pais eles conseguem identificar até pelas preferências do que a criança está comendo. Hoje já a gente vê muito associado ao consumo de produtos industrializados. Então aí já, meu filho come muita batatinha frita, muito biscoito recheado. Então aí eles já começam a procurar. Vem para o nutricionista, a gente faz o acompanhamento em conjunto com os médicos, com a equipe multidisciplinar. E aí a gente vai tentando trabalhar para reverter esse quadro o quanto antes. Eu imagino que isso deva ser um grande desafio e as telas acabam proporcionando que essa criança ela fique cada vez mais parada, ela não se exercite. Inclusive naquele momento que ela está comendo, que tem uma tela na frente dela, ela nem presta atenção naquela comida. Então esse também é um ponto negativo. Exato. E assim, é um ponto que ficou em evidência muito pior depois da pandemia, né? Que a gente teve aquele cenário onde precisou todo mundo se isolar, então as crianças elas perderam o contato com a natureza, com outras crianças também. E aí essa questão de telas o tempo todo leva isso muito para o momento da refeição. Então a criança, é como você falou, ela tá ali assistindo, ela não tá prestando atenção. Muitas vezes ela come além do que é necessário, porque ela tá ali focada em assistir aquele desenho, ela não olha para o prato, então o campo de visão dela vai estar sempre de frente para a tela, ela não tem como olhar para baixo, e aí a gente vai perdendo aquele momento que a gente chama de comer com atenção plena, que é voltar a criança, até nós pais, muitas vezes a gente come assistindo notícias, vendo jornal, vendo outras coisas, e aí trazer a criança para aquele momento, realmente tirar essas distrações, deixar a criança voltada para realmente o alimento. Até os utensílios coloridos, pratinho colorido com bichinhos, eles são muito bonitos, mas eles podem atrapalhar também esse momento, porque a gente precisa que a criança tenha o foco nessa parte da alimentação em si. E aí depois a gente conversa com a criança para levar para aquele momento de brincadeira, voltar para o que ela estava fazendo e deixar realmente a tela para outros momentos, porque a gente tem essa exposição praticamente o dia inteiro. Então, muitas vezes os pais precisam deixar a criança ali assistindo para poder fazer as atividades domésticas, para fazer outras coisas, não tem rede de apoio. E aí acaba que a criança fica ali o dia todo. Então, muitas vezes essa tela é levada para o momento da refeição.
A criança às vezes come na sala, come no quarto, então a gente precisa realmente levar essa criança para comer ali na cozinha, os pais tentar comer junto, fazer aquele momento de conversa para que a criança realmente tenha esse foco na alimentação mesmo. Jéssica, eu quero agradecer pela sua participação. Eu acredito que você tirou muitas dúvidas de vários papais, várias mamães que estão nos assistindo, até porque, como você mesma falou, né, a obesidade é um caso de saúde pública. Exatamente, e assim, infelizmente a gente vê que muitas crianças elas estão se tornando adultos com sobrepeso, com obesidade e assim, eu fui uma criança que passei muito tempo com sobrepeso e assim, eu tinha preferências alimentares, eu não fui muito fazer atividade física, então assim, quando eu fui perceber isso, eu já estava com mais de 18 anos, e aí foi quando eu busquei ajuda de um nutricionista, comecei a entender como aquilo ali era importante e que não era só um fator específico, eram várias coisas que eu precisava mudar. Então assim, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar, por isso que entra essa importância dos 1.100 dias, do casal ter esse cuidado, já pensando no futuro dessa criança, porque a gente consegue evitar essas doenças, consegue evitar esses quadros de crianças que passam mal porque tá com alguma deficiência de nutriente ou excesso, consumo desses industrializados, então a gente consegue evitar que isso aconteça desde cedo, justamente pensando lá para frente. Tem que ter o olhar de lá da frente. A alimentação saudável é a solução. Acho que depois desse papo com a nutricionista, deu para perceber que criar bons hábitos desde cedo é fundamental para que as crianças cresçam com mais saúde e qualidade de vida, né? Alimentação equilibrada, atividades físicas, menos tempo de tela e mais tempo ao ar livre são atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. O problema é que hoje em dia, o que mais tem no prato das crianças são alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, sal e gordura. E isso contribui e muito para o aumento da obesidade infantil. Por isso, a mudança precisa ser dentro de casa, com o envolvimento de toda a família. E tem um projeto do Hospital Infantil Varela Santiago que vem fazendo um trabalho muito importante nessa área. Eles criaram um núcleo exclusivo para o tratamento da obesidade infantil, com uma equipe multidisciplinar que acompanha as crianças de perto e também orienta pais e responsáveis. Bora conhecer esse projeto? E para falar um pouquinho mais sobre o Núcleo de Tratamento de Obesidade Infantil, eu estou aqui com a Ilusca, que é endocrinologista pediátrica, e a gente vai falar um pouco como é que funciona quando essas famílias chegam até aqui, né, doutora? Perfeito. Estou muito feliz de estar participando aqui do programa para falar de um projeto que, assim, tem meu coração, né? Tratar a obesidade infantil não é fácil. E aí, o que a gente tem aqui no Varela, a gente consegue ofertar para a população um tratamento de qualidade. E a gente preza muito para ter um amplo acesso. Então, hoje em dia, a gente não precisa de um encaminhamento de um médico, de uma nutricionista. O paciente pode procurar por livre demanda o hospital, fazer sua inscrição, ficar na lista de espera, e aí esse paciente é convocado posteriormente para uma triagem, e aí passa com psicólogo, nutricionista e endocrinologista, e vai ver se ele se enquadra no nosso projeto e se a gente tem vaga para aquele paciente, e assim ele é admitido. E como é que os pais, as mães, os parentes conseguem acompanhar aquela criança e entender a necessidade de já partir para um acompanhamento? Então, aí é muito importante o acompanhamento com o pediatra, né? O pediatra é o médico principal da criança, é ele que vai acompanhar, identificar ganhos de peso, perdas de peso, evolução do IMC, e hoje em dia a gente trabalha muito mais com prevenção. Eu digo que é muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a obesidade, né? Então, quando o pediatra começar a identificar ganho excessivo de peso, mudança rápida do IMC, ele já deve encaminhar para o subespecialista, que é um endocrinologista pediátrico, e para a equipe multidisciplinar. Talvez uma psicóloga, se tiver algum fundo emocional, a nutricionista, para organizar o plano alimentar daquela criança. Então, é assim que funciona. É o pediatra que vai identificar de forma mais prioritária. Agora, às vezes, parte da família também, né? Você começa a perceber que a criança está tendo um ganho excessivo de peso. Muitas vezes eles julgam sem motivo, ou então mudou muito o hábito alimentar, está precisando de uma intervenção. Às vezes são os próprios familiares que identificam esse ganho excessivo de peso. O que a gente entende é que a obesidade ela é uma doença multifatorial e muito está relacionado ao ambiente familiar. Então a gente acolhe essas famílias para assim melhor
conduzir o tratamento da obesidade. Eu, enquanto nutricionista, vou trabalhar com o que essa criança está fazendo, que não é um comportamento alimentar adequado para um peso saudável, né? Então, eu avalio se a criança está comendo muito alimentos ultraprocessados, o que é que eu posso substituir nessa alimentação, onde ela está fazendo as refeições, se é na frente da TV, se é usando o celular, se está comendo na mesa ou se está comendo no sofá, porque tudo isso interfere em como ele vai perceber o que está comendo, quanto está comendo, aos sinais de fome e de saciedade. Felizmente, a gente tem tido vários índices mostrando como é que funciona a obesidade infantil e como está sendo alarmante, não só no nosso estado, mas também a nível nacional, né? Isso acaba sendo preocupante porque, de certa forma, isso também impacta no desenvolvimento daquela criança para uma vida adulta. Com certeza, né? Os dados que a gente tem hoje, a gente tem 30% de crianças entre 5 e 19 anos com excesso de peso. Né? Então, 1 em cada 3 crianças tem excesso de peso. E se nada for feito, em 2035 vão ser 50%. Né? E aí você diz, Luzca, por que tratar ainda na infância? Porque a gente tem números. Se essa criança não for tratada, o risco dela ter obesidade na vida adulta é de 80%. Então, assim, é um problema que hoje já é muito grave e que, se nada for feito, vai piorar muito ao longo dos anos. Aí eu vejo que o papel do núcleo, principalmente nessa informação de qualidade para os pais, é muito necessário, né? Porque aquela mãe chega aqui com dúvidas, ela vai saber o que fazer, como fazer, e acredito eu que muitas vezes essas mães, elas são afetadas positivamente com as informações e acabam tendo mudanças também dentro de casa. Com certeza. Quando a gente trata a obesidade infantil, gente, 80% da resposta clínica depende da família, do núcleo familiar. Ele veio fazer uma cauterização nasal lá no Hospital Varela e aí o otorrino foi e me deu encaminhamento, que achou ele muito acima do peso. Ele estava com 41 quilos e 6 anos. Aí eu entrei na fila de espera, ligaram para mim e aí a gente veio fazer a triagem e daí a gente ficou. Aí foi muito importante, ele tinha gordura no fígado, ele andava, ele reclamava de dor nas pernas. Na minha casa, no meu lar, nós mudamos a nossa rotina. Eu tenho uma criança também, uma bebê, então todo mundo vem aprendendo a se alimentar melhor, de uma forma saudável. A gente tem constante evolução. Quando a gente fala de saúde e bem-estar e quando essa família ela é atingida de forma positiva, os resultados são os melhores possíveis. Com certeza, né? Bem-estar para a criança, para os pais, e tem aquela questão do exemplo, né? Que eu digo muito. Às vezes a gente pode falar, faça atividade física, ok, mas se eu fizer junto e levar ele, já é muito mais fácil. É um estímulo, com né? certeza, né? Ótimo, quero agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer falar sobre o núcleo, sobre esse impacto positivo na vida dessas famílias e espero que vocês cresçam cada vez mais. Que bom, se Deus quiser.